Boa noite, igreja, graça e paz. Chegamos a mais uma sexta-feira, na verdade, a mais uma semana que se encerra. E hoje é o dia de nós termos o nosso estudo bíblico. Hoje o tema do nosso estudo é a saudação à igreja de Corinto, onde nós vamos focar aí a nossa aula de hoje nos 3 primeiros versículos do primeiro capítulo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Mas antes disso, é muito bom lembrar o quanto é importante ter você aí do outro lado assistindo esse vídeo, mas não apenas assistindo esse vídeo, sendo instruído na palavra do Senhor, como também interagindo conosco. Então, você que está aí nos acompanhando no Facebook neste momento, ou em algum outro momento que for, porque esse vídeo vai ficar salvo nas redes sociais da igreja, curta esse vídeo, compartilha, comenta. De igual modo, você que está no YouTube, não deixe de fazer isso. Você pode ter certeza que isso vai estar nos ajudando e muito. Então, curta esse conteúdo e compartilhe aí com seus amigos. Se isso abençoar a sua vida e para a glória do Senhor, certamente isso ocorrerá. Então, vamos fazer a leitura dos 3 primeiros versículos, que são os versículos base aqui para o nosso estudo de hoje. 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 1. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, com todos os que, em toda parte, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Algo que chama a atenção de todos aqueles que iniciam aí a sua leitura nesses versículos aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios é a quantidade de conteúdo que pode ser encontrada nas palavras de Paulo. Paulo, embora ele vai seguir o comportamento padrão, a forma padrão, a metodologia greco-romana, né, para escrever a sua carta, ele vai já no início dar algumas direções sobre o que ele vai tratar naquela carta, e alguns assuntos que aparecem nesses 3 versículos vão percorrer por toda a carta aí. Em toda a carta, Paulo vai trabalhar esses assuntos. E na aula de hoje, nós vamos ver alguns principais temas desses 3 versículos. E o primeiro é que Paulo se apresenta como apóstolo de Cristo, chamado por Deus. Um segundo tema que também é muito importante é que Paulo reconhece que os coríntios são santificados. Você deve se lembrar que no capítulo 6 da mesma carta, a partir do verso de número 9, Paulo vai dizer que algumas pessoas não herdarão o reino de Deus. E vai aí então listar alguns comportamentos presentes na vida dessas pessoas. E ali no verso de número 11, Paulo vai falar: assim vocês eram antes de Cristo, mas agora vocês foram lavados, santificados e justificados. A santificação vai percorrer em toda a carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Um segundo tema é que Paulo vai identificar os coríntios como pessoas chamadas à santidade. E talvez você deva estar achando que esses 2 capítulos, ou esses 2 temas, são tanto quanto parecidos, mas no decorrer da aula nós vamos entender a diferença entre um ponto e o outro. E um quarto tema principal do estudo de hoje é que Paulo inclui os coríntios entre aqueles que chamam Jesus de Senhor. Esses 4 assuntos aí vão estar presentes, então, em toda a nossa lição, em toda a nossa aula de hoje. Vejamos, então, algumas considerações interpretativas. Paulo inicia sua carta da seguinte maneira: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus. Paulo começa se identificando como apóstolo. De modo diferente de sua carta aos Gálatas, onde ele vai se apresentar como apóstolo para defender a sua autoridade, Paulo aqui ele vai usar do seu apostolado, vai se identificar como apóstolo, visando não defender a sua autoridade, mas mostrar para a igreja de Corinto, para os cristãos de Corinto, que ele é alguém que está comprometido com Cristo. Ele vai dizer, apóstolo de Cristo Jesus. Paulo está tentando dizer para o povo que ele está compromissado, ele está tentando mostrar para a igreja a sua lealdade a Cristo Jesus e por ser leal a Jesus, o quanto ele se importava com aquela igreja. Paulo vai então mostrar que o desejo, ou a base do seu apostolado, do seu ministério, não era o seu desejo interior de exercer influência sobre a igreja, mas de fato ele estava sendo dirigido pelo chamado e pela vontade divina de exercer influência em favor não de si mesmo, mas em favor do reino. E aqui fica uma lição para nós. Nós não temos a liberdade de definir o certo e errado com base naquilo que é bom para nós. Antes, devemos ser moldados por Cristo,
que abriu mão de seu próprio desejo a fim de aceitar a vontade de Deus na cruz, como nós vemos registrado nos versículos 17 e 18 deste mesmo capítulo. Paulo segue dizendo no versículo que o seu ministério surgiu a partir da vontade de Deus. No versículo ele vai dizer, pela vontade de Deus. As origens judaicas de Paulo resultam em um entendimento, em uma compreensão do seu apostolado que está arraigado no conceito hebraico, shaliá, que significa o representante pessoal de outrem, que realiza uma tarefa específica em nome de quem o enviou, de modo que represente quem o enviou. Embora Paulo fosse indigno, a sua experiência com Cristo ressurreto o tornou apóstolo. Esse fato nada mais é a base de seu chamado missionário, tanto para Corinto como para outros lugares, como nós podemos perceber em Gálatas capítulo 1, verso de número 5, Romanos 11, versículo 13, e também Efésios capítulo 3, versículos 1 e 2. E ainda no mesmo versículo, Paulo vai citar um outro irmão que estava presente com ele ao enviar aquela carta. Paulo vai falar do irmão Sóstenes. E quando Paulo vai apresentar Sóstenes, que envia então a carta junto com ele, Paulo vai usar um termo adelphos, que representa não apenas uma forma simples de dizer que esse irmão era um companheiro cristão, mas esse termo tem uma conotação que traz a ideia de uma relação mais profunda, de uma relação mais íntima. Alguns vão sugerir também que ao citar esse irmão, Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, olha, eu não sou alguém que tem servido ao Senhor de forma solitária. O meu ministério não tem alcançado os objetivos ou os resultados, melhor dizendo, que tem alcançado, porque eu escolhi a solidão por ser superior aos demais irmãos. Não, eu tenho alguém caminhando comigo, eu não estou caminhando sozinho. Sóstenes era um nome bastante comum. E quando Paulo fala Sóstenes, ele poderia estar se referindo a qualquer pessoa. Muitos outros homens levavam consigo esse nome. Era um nome muito familiar naquele contexto da igreja de Corinto. Diante disso, é possível que esse irmão seja o ex-chefe da sinagoga de Corinto, que é apresentado lá em Atos capítulo 18, o verso de número 17. E se nesses dois textos a Bíblia está falando de uma mesma pessoa, ao citar Sóstenes, Paulo está dando um lembrete para os irmãos, tanto de Corinto como para nós hoje. É como se Paulo estivesse dizendo assim para os irmãos de Corinto, olha, há poder no Evangelho para superar qualquer pressão que sintam para transgredir a fé. Seguindo para o verso de número 2, Paulo inicia o versículo dizendo, a igreja de Deus. Até então, Paulo está seguindo uma forma muito habitual de redigir as cartas. Ele inicia o texto identificando o remetente, quem estava escrevendo aquela carta, e no versículo 2 ele passa a identificar o destinatário daquela carta, quem iria receber aquela carta. E embora a igreja de Corinto consistia em diversos grupos pequenos que se reuniam nos lares, Paulo vai se dirigir à igreja usando um substantivo de forma singular. Ele vai usar o termo eclésia, que significa assembleia. Os primeiros leitores de Paulo não conheciam ou não tinham esse entendimento de fazer essa comparação ao termo eclésia, a igreja de Deus. Até porque até então esse termo era usado em geral para vários outros tipos de assembleia, que é o significado do termo eclésia, com os fins políticos e também de outros fins. Existiam muitas outras assembleias e muitas dessas pertenciam a benfeitores ricos. E se você acompanhou a lição anterior, você deve saber do que eu estou falando aqui acerca desses benfeitores. A eclésia, a igreja em Corinto, porém, não pertencia a nenhum outro homem. A igreja de Corinto pertencia ao próprio Deus. E isso fica muito claro. No mesmo capítulo, no versículo 12, Paulo vai lidar com alguns irmãos que dizia que uns era de Paulo, outro de Apolo, outro de Pedro. E Paulo então vai iniciar falando, olha, a igreja é de Cristo. A igreja pertence ao seu Senhor. E ele segue o texto dizendo, a igreja de Deus em Corinto. Sua localização em Corinto é apenas uma questão geográfica.
Era muito comum naquela época, ao se escrever cartas direcionadas a essa cidade, as pessoas usarem de palavras e termos para elogiar a cidade de Corinto. Mas nós percebemos que Paulo não perde tempo com isso. Ele não vai elogiar a cidade em si. Na verdade, ele só cita a cidade de Corinto para mostrar a localização daquela igreja. A igreja de Corinto estava ali não para fazer uso dos benefícios de pertencer a uma cidade como a cidade de Corinto, mas ela estava ali justamente para dar testemunho. Esse era o foco principal daquela igreja, testemunhar de Cristo Jesus. E depois de citar a localização da igreja, Paulo vai seguir dizendo que aquela igreja era composta de pessoas santificadas. Os membros da igreja de Corinto são descritos como santificados em Cristo Jesus. O que significa, ou o que quer dizer que o seu crescimento espiritual, que o seu amadurecimento, a causa de tudo isso é o próprio Cristo. Jesus é a razão por trás de sua santificação. Algo também que podemos observar nesse texto é que depois de Paulo dizer que aquela igreja foi chamada para ser santo, Paulo segue dizendo no texto seguinte: com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O chamado para ser santo não é somente para os coríntios, mas todos os cristãos, em todos os lugares, em toda parte do mundo, em qualquer momento da história, é chamado para viver uma vida de santidade. Eu me recordo de uma situação em que eu estava em uma célula de adolescente e um dos visitantes, no momento da célula, levantou a mão e me questionou e me fez a seguinte pergunta: olha, o pastor também peca? E ele se referia ao pastor Anderson. E depois de dizer para ele que o pastor também peca, e o pastor Anderson vai assistir esse vídeo, eu estou falando isso porque o texto bíblico mostra isso, depois de dizer para ele que o pastor também peca, como qualquer outro homem, eu disse para ele que assim como o pastor, toda a igreja foi chamada para viver uma vida de santidade. Santidade não é algo que Deus espera apenas da liderança da sua igreja, do líder de célula ou do pastor. Santidade é algo que Deus espera de todos aqueles que em qualquer lugar do mundo, que em qualquer momento da história, chamam Jesus de Senhor. Chamar Jesus de Senhor não é uma simples confissão teológica, mas uma declaração de um compromisso de vida. E antes de passar para outro momento do nosso estudo, eu quero aqui fazer uma observação. Quando nós falamos de santidade, na carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos encontrar dois textos. O primeiro é hagios, que significa santo, e aqui é o texto grego, é o termo grego para a palavra santo, que é a raiz tanto de santificação quanto de santo. Mas quando se usa o texto hagios, a questão central da santidade é ser semelhante a Cristo. Quando nós falamos de ser santo, nós estamos falando de ser alguém parecidos com Cristo Jesus. Mas há também um outro termo, esse é o termo hebraico, a palavra kadosh, para se referir à palavra que nós traduzimos por santo, que kadosh aqui, esse adjetivo, é algo exclusivo ao próprio Deus. Ou seja, se kadosh, se ser santo, é algo exclusivo ao próprio Deus, a única forma de um indivíduo se tornar santo é pertencer a esse Deus que é santo. Então, quando Paulo vai tratar do aspecto da santidade, Paulo está falando não apenas de ser separado, do mundo, mas de ser semelhante a Cristo. Quando nós encontramos o termo kadosh, Paulo não está falando apenas de um indivíduo que pratica atos piedosos e que evita alguns vícios, mas de um indivíduo que pertence ao Senhor. Paulo vai trabalhar esses dois aspectos da santidade: ser parecido com Jesus e pertencer ao Senhor. E para cobrirmos esse pequeno grupo de 3 versículos, eu quero ler novamente com você o verso de número 3. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ilustrar aqui esse texto para aquilo que eu quero transmitir para os irmãos aqui, com aquele adolescente que não vê a hora de completar 18 anos, porque ele acha que depois que ele completar 18 anos, ele vai ser dono do seu próprio nariz. E eu me recordo do pastor Anderson, nosso pastor, muitas vezes pregando na igreja, dizendo para nós: olha, na vida cristã, independência é a morte. E quando Paulo vai terminar esse versículo dizendo Senhor Jesus Cristo, ele está dizendo assim: olha, Jesus governa sobre nós. E a autoridade de Cristo Jesus não é algo opressor. Nós não devemos olhar para essa autoridade e ter medo dessa autoridade, muito pelo contrário. É só porque o senhorio de Cristo está sobre nós que nós podemos ter paz e graça.
que nós podemos estar firmes, seguros, nós podemos desfrutar do seu favor e também podemos desfrutar do seu cuidado, porque Ele é o nosso Senhor. E por isso, graça e paz a todos aqueles que pertencem à Igreja de Jesus. Seguindo então o nosso estudo, eu quero ler algumas considerações teológicas aqui. Para Paulo, a igreja não é um ajuntamento sociológico de pessoas que pensam de forma semelhante, mas uma comunidade teológica cujo objetivo é retratar o único verdadeiro Deus, que se revelou plenamente por meio de seu Filho, Jesus Cristo. Os cristãos são ligados uns aos outros de modo relacional, por submissão comum ao senhorio de Jesus, que os chamou e os santificou como uma comunidade. Vamos então para alguns ensinamentos que nós podemos extrair desse texto. E o primeiro é: o ministério cristão deve ser dirigido pela vontade de Deus. Ao longo das cartas de Paulo, encontramos uma forte ênfase sobre o chamado divino. Paulo não serve por ambição pessoal, mas por uma necessidade gerada pela vontade de Deus. Eu quero recorrer aqui a uma outra carta escrita pelo apóstolo Paulo, Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 13, onde Paulo vai escrever: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Esse é um assunto que fica muito claro e há uma ênfase nas cartas de Paulo. Nós devemos servir ao Senhor, servir a igreja, não por ambição, não visando se autopromover diante das pessoas. Muito pelo contrário, nós precisamos servir por entender que esse é o chamado, essa é a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Na primeira carta ainda, no capítulo 9, verso 16, ele vai dizer: se anuncio o evangelho, não tendo que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se eu não pregar o evangelho. Na verdade, aqueles que servem o ministério visando a ambição, eles chegarão à ruína pela própria ambição. Até porque, assim como nós vemos na vida de Paulo e também na sua vida e na minha vida, nós podemos observar que durante a caminhada, no serviço cristão, muitos obstáculos serão enfrentados. E estes obstáculos só são vencidos quando nós temos entendimento de que nós estamos naquele lugar porque fomos chamados pelo Senhor. Se fazemos o que fazemos na obra do Senhor pela nossa ambição, movidos pelo desejo de se autopromover, quando os obstáculos surgirem na caminhada, nós iremos desistir. Mas se o nosso serviço é baseado ou surge da vontade de Deus para mim e para a sua vida, certamente, assim como Paulo citou lá em 2 Coríntios capítulo 6, a partir do verso 4 até o verso número 12, que ele enfrentou vários obstáculos. Assim como Paulo, nós iremos vencer cada um desses obstáculos, porque o nosso chamado, o nosso serviço, melhor dizendo, está alicerçado no chamado divino ao meu e ao seu respeito. Em vez de usar a sua posição de apóstolo como plataforma para exercer autoridade, ele a considerava como uma injunção ou uma ordem para ser fiel. Segunda lição: a igreja pertence a Deus. Embora tenha se tornado comum a alguns pastores, alguns mestres, até mesmo irmãos, se referir à igreja como a minha igreja, até porque nós usamos isso para mostrar para o lugar que estamos indo, ou convidando alguém: olha, vamos à minha igreja. Embora nós usamos desse termo, algo precisa ficar muito claro: a igreja pertence a Deus. Ele é o Senhor da igreja. Todos aqueles que têm liderado a igreja, todos aqueles que foram colocados como anjo de Deus à igreja, na verdade eles estão ali para cooperar com o Supremo Pastor. E ainda que haja sucessão de liderança na igreja, o bisavô que passou para o avô, que passou para o pai, que agora passou para o filho, de certa forma uma dinastia familiar, a igreja continua pertencendo ao Senhor. E dizer que a igreja pertence ao Senhor também nos faz tirar duas lições disso. Primeiro, não há motivo para alguém se gloriar de seu contexto ou de suas origens. Segundo, também não é tão importante ser pastor ou membro de uma igreja de grande proeminência. Alguém não deve se gloriar por fazer parte de uma igreja grande, de uma grande capital, ou até mesmo liderar essa igreja. O foco deve permanecer sobre a vontade de Deus, sobre o Evangelho de Cristo e sobre a semelhança a Cristo por parte dos cristãos. Uma terceira lição aqui
A vida de santidade flui do relacionamento com Jesus. Não se trata apenas de uma lista de coisas que eu devo ou não fazer, de coisas que eu devo ou não evitar, embora isso faça parte do aspecto da santificação. O próprio apóstolo Paulo vai trabalhar isso na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 5. Assim como num casamento, nós fazemos o que fazemos tentando produzir alegria, tentando satisfazer os desejos do nosso cônjuge. Na vida cristã, nós também fazemos o que fazemos por amor ao Senhor. Nós não apenas buscamos a santidade deixando de fazer algumas coisas, mas buscamos a santidade porque nós amamos ao Senhor. E a melhor maneira de testar o nosso relacionamento com Deus é avaliar o desejo de fazer a vontade dele e de buscar a ele. Ser santo significa pertencer a Deus, ser parecidos com Jesus. E se nós queremos crescer em santidade, como devemos buscar isso, nós precisamos entender que nós devemos crescer no nosso amor ao Senhor, para que nós possamos evitar algumas coisas, não porque há uma obrigação religiosa sobre nós, mas porque de fato nós amamos ao Senhor e estamos buscando ao Senhor e a sua vontade para a nossa vida. Nós encerramos aqui o nosso estudo de hoje. Espero que esse estudo tenha abençoado a sua vida. E eu não posso encerrar esse estudo sem antes fazer aquilo que nós sempre fazemos. Eu quero encorajar você a fazer esse convite para que você faça parte do grupo da igreja no Telegram, caso você ainda não faça parte, para que você siga a igreja nas redes sociais, curta a igreja lá no Facebook, se inscreva no canal da igreja, ative as notificações. Pode ter certeza que fazendo isso você vai estar de muitas maneiras nos abençoando e também nos encorajando a continuar produzindo aquilo que a igreja tem produzido. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.